Todos conhecemos as pirâmides do Antigo Egito e da Mesoamérica, mas poucas pessoas conhecem as pirâmides construídas pelo notável povo africano no que hoje é o norte do Sudão. As pirâmides da Núbia são uma parte muito importante do patrimônio da África e fornecem uma visão notável da história do continente. Os núbios eram um povo antigo e bem conhecidos dos egípcios, que às vezes os dominavam politicamente. Eles viviam em uma região que hoje fica principalmente ao norte do Sudão. Núbia foi fortemente influenciada pelo Egito, mas desenvolveu uma cultura distinta. O primeiro grande reino núbio foi o reino Kerma. Expulsos pelos assírios, os núbios recuaram para além da primeira catarata do Nilo. Esse período marcou uma espécie de idade de ouro para os africanos. Parece que o reino núbio ficou brevemente sob controle dos persas, mas na maior parte a Núbia foi capaz de manter sua independência e cultura. Nesta imagem, podemos ver uma certa similaridade com Puma-Punku e seus blocos de pedra em forma de H. Sua religião, entretanto, era quase idêntica à dos antigos egípcios. No primeiro século, sob a rainha Candace, a rainha-mãe de Cush, os núbios lutaram contra os romanos até a paralisação. Durante o terceiro século, a Núbia foi cristianizada por monges e mercadores egípcios. Estima-se que haja 200 pirâmides no norte do Sudão, senão mais numerosas do que no Egito. Elas foram construídas por reis núbios, que, como os faraós, eram vistos como divinos. Os reis e rainhas da Núbia foram enterrados nessas estruturas. Eles foram enterrados com grandes quantidades de ouro e outros metais preciosos. Provavelmente também foram mumificados. As pirâmides do reino africano são marcadamente diferentes dos seus vizinhos ao norte. Elas são mais estreitas e têm uma inclinação de mais ou menos 70 graus, um ângulo muito mais íngreme do que as do Egito. São compostas por camadas de blocos de pedras assentadas que têm cerca de 2 a 3 metros de tamanho. Talvez a característica mais distintiva das estruturas da Núbia seja que elas incluem o que foi interpretado como um templo de oferendas. Esses templos eram decorados com iconografia exclusivamente cuxita. A grande maioria das pirâmides está localizada em 3 locais. Entre eles, o mais importante era a antiga residência real, onde existem 50 tumbas. Curiosamente, os arqueólogos encontraram rochas que ressoam quando atingidas e acreditam que podem ter sido usadas em rituais. Essas estruturas são evidências da riqueza e do poder da antiga Núbia, atual Sudão. Como local de sepultamento dos monarcas, eram fundamentais para a religião. Sacerdotes frequentemente realizavam sacrifícios e rituais em homenagem ao monarca falecido nos templos de oferendas na base das pirâmides. Acreditavam que, isso sendo feito, havia esperança de que o rei ou rainha intercedesse junto aos deuses em nome de seus antigos súditos. As pirâmides da Núbia exigiram imensos recursos e, embora essas estruturas tenham sido, sem dúvida, influenciadas pelo Egito, eram igualmente uma expressão de identidade nacional e uma intervenção ou passagem de alienígenas por aquela civilização. À medida que os monarcas adotaram o cristianismo, muitos costumes e práticas, incluindo o enterro em tumbas, foram deixados para trás. As pirâmides da Núbia estão entre as maravilhas do mundo antigo.
elas foram produto de uma civilização única e muito bem-sucedida, profundamente influenciada pelo Antigo Egito, mas também sabia se distinguir. As pirâmides desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da Núbia e foram uma parte crucial também de sua religião. Hoje, estão se tornando cada vez mais populares entre os turistas e mais tumbas podem ser desenterradas no futuro, mudando totalmente a história daquela região e, em consequência, a nossa história. Vemos então que os antigos construtores continuavam marcando os territórios pelos quais passavam com estruturas que já lhes eram peculiar. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria e muita da verdadeira luz.